agora, nessa parte 2, eu estou aqui com Marcela Scheid, Pablo Carreira e Rafaela Tuma. E a gente vai continuar esse papo sobre os fins, mas agora com participação da plateia. Mas, enquanto vocês vão levantando as mãozinhas, gente, sabe um fim que a gente precisa falar? São os fins de família, né? Dentro da família. Porque a gente falou de fim de amizade. Na época da eleição, fim de né? Deve ter relacionamento. acontecido bastante. Ah, é. E porque pode ter. É tão difícil a gente colocar a família nesse lugar em que, né? Não Divino, pode. né? Você não pode, você tem que ter... Eu acho tá que tudo tem bem. fins que são mais sutis também. Eu acho que a morte do nosso pai e da nossa mãe como seres supremos de sabedoria são muito importantes. Nossa, que fim bom. Né? Você olhar e falar assim, Ih, é só um cara e uma mina que tiveram um filho em algum momento. Aham. Isso sou eu. Não é um Que super-herói, delícia né? essa descoberta. Eu acabei de descobrir isso há pouco É tempo. difícil também. Porque agora eu tô na virada e descobri mãe da minha mãe, né? Que tem essa virada, né? Tem. Do nada eu tenho uma filha de 60 anos. É complicado. Não me lembro de ter parido, mas tá lá. Nossa, eu ontem tava recebendo mensagens da minha mãe sobre boy, sobre a irmã dela, sobre não sei o quê. Eu, assim, eu não escolhi isso. Eu acho que dá um subscribe Eu nesse não- babado aqui. Eu não dei se fosse- subscribe. Que horas foi qualquer isso? amiga minha, eu já tinha largado o celular. Eu vou fazer isso. Eu vou largar o celular e deixar minha mãe falando. Mas é muito engraçado. Tá perdendo a linha. Essa virada também de ver os pais envelhecer, pra mim, tá sendo uma coisa bem complicada. Bem complicada. Esse negócio de envelhecimento, né? E de ver esses... Porque acabam sendo fins de versões daquelas pessoas que a gente ama. Porque uma coisa são os fins nossos, né? Mas a gente observa os fins das outras pessoas que estão ao nosso redor. Meu avô tá com Alzheimer. E aí... eu tava morrendo de medo de vê-lo. Ele tava em Aracaju, eles ficam um tempo em Aracaju e um tempo em São Paulo. E aí eu tava evitando. Não queria falar com ele porque eu tava com medo. Muito medo, porque é meu avô que eu admiro muito, que eu tenho um apego muito grande. Eu tava, desesperada com isso. E aí eu encontrei com ele, foi lá em casa. Essa semana, ele chegou essa semana, foi lá em casa pela primeira vez. Ele não conhecia a minha casa ainda. E aí ele sentou no sofá. E aí ele viu uma plaquinha que eu tenho em cima da minha lareira, que ela tá escrito assim, só um foda-se salva. E ele leu aquilo e ele chorava de rir. E aí ele esquecia que ele leu, aí ele lia de novo. E aí ele ria de novo. E eu achei aquilo tão bonito. E eu falei, caramba, tô lidando com o fim de uma versão do meu avô, mas eu tô adorando essa também. Que oportunidade bonita essa que eu tenho nesse momento de ver meu avô num outro lugar. Ele lutou contra a ditadura militar no Brasil e ele sempre foi muito orgulhoso dessa parte da história dele. E ele sempre contou muito das histórias. E agora ele está contando as histórias num lugar tão outro. Ele misturou algumas histórias. Então agora ele fala que ele lutou contra o Império Romano. E é muito criativo, sabe? Ele conheceu Jesus, ele conheceu Mandela, ele conheceu Che Guevara. E ele fala sobre todos eles, assim, com uma doçura, com uma alegria. E é tão... Putz, que... Tão puro, né? que Tem uma puro. pureza mesmo. E ele tem assim. certeza que ele viveu isso. E que gostoso ouvir meu avô e respeitar ele na inteireza dele, nessas verdades que são verdades dele. Porque se ele acredita nelas, elas não deixam de ser, né? Verdade. E que oportunidade bonita da gente viver novas versões, que são sempre fins e recomeços. Agora vamos para a plateia. Oi, gente. Obrigada pelo papo. Prazer estar aqui. Meu nome é Aila. Eu só queria partilhar um pouco mesmo da minha experiência sobre fins, né? Que eu aprendi, principalmente no período da pandemia para cá, que para mim fins são sobre ressignificar, não é simplesmente sobre acabar e esquecer, né? E eu sinto muito isso também da minha avó, que está envelhecendo, está chegando nessa fase do esquecimento, né, do Alzheimer leve. E a gente deu um caderno para ela, para a gente ficar com essas lembranças delas, né, dessas experiências, desses términos, desses recomeços. E entender que ela também está nessa nova fase. E aí sempre tem uma frase que eu levo comigo, que é de Franklin Roosevelt, que na tradução livre é assim, que mares calmos não fazem marinheiros experientes. Então a vida é isso, né? São grandes
picos e baixas e recomeços e ressignificar principalmente. Porque eu vivi, por exemplo, um relacionamento de 7 anos e o meu medo era esse, sabe? Tipo, pô, vai acabar aqui, tipo, será que eu vou achar uma pessoa que me compreenda, sabe? São 7 anos e tal, tal, tal. E aí eu fui aprendendo comigo, com terapia, com amigos, que é isso, é sobre você ressignificar. Eu tive a grande felicidade de terminar num ponto que ainda tinha um mínimo de admiração, que ainda tinha um mínimo de respeito e tal. Porque era isso, eu queria pegar tudo isso, ressignificar de outra forma e não só em dor. Enfim, é isso. Obrigada pelo papo de vocês, assim, maravilhoso, muito bom estar aqui. Que linda, obrigada. Obrigada. Obrigada pela partilha. E também quanto que esse medo do fim, né? E desse medo da gente, que você trouxe, da gente... Ai, será que eu vou encontrar uma outra pessoa, né? Não acaba fazendo com que a gente prolongue, às vezes, relações tão difíceis que já não cabem mais, né? Tem também o lance de você já ter passado por algum trauma. E ter sido uma coisa que você não superou na época. Pode ser uma coisa de criança. Pode ser uma coisa assim, quando você tinha 2 anos, sabe? Que você nem lembra, nem consegue acessar essa memória. E, sei lá, já foi abandonado de alguma forma por alguém que você ama. Ou pelo pai, ou pela mãe, ou sei lá, alguma coisa assim. E aí você fica com muito medo de ficar sozinha. E você vai prolongando, vai aceitando. Porque assim, mesmo aquilo sendo ruim, você acha que você não vai sobreviver. Porque doeu muito naquele momento. E para você saber disso, sabe? Para você descobrir isso e voltar nesse tempo. E, sei lá, com muita terapia, ou às vezes nem com terapia você consegue. Então tem esse lance, às vezes, de ser um buraco muito, muito mais profundo em questão de solidão. E às vezes é um trauma que você viveu numa situação que realmente você precisava de outras pessoas. Quando você é uma criança e você, de certa forma, sente abandono e solidão, você não tem ferramenta nenhuma para lidar com aquilo. E aí a gente esquece que agora somos adultas. Agora somos capazes de, ao mínimo sinal de sofrimento, reagir a isso. Então, se eu fui abandonada, eu posso sair de casa, encontrar um amigo e conversar sobre... Não preciso viver essa solidão plenamente que eu vivi quando eu era criança. E uma coisa que você falou sobre esse medo de ficar sozinho, você sabia que é uma coisa que a maioria dos homens não tem, cara? Não? Coisa, né? De verdade, assim, tipo, já perguntei pra alguns amigos meus. Eu tenho um amigo que acha que não vai encontrar ninguém, mas a maioria das pessoas, dos homens que eu falo. Não, se a gente terminar, eu sei que vai ter uma pessoa bacana também. A autoestima delirante, né? Adoro. Mas sabe o que é? Porque a gente é E o maravilhosa. pior é que tem. Tem sempre uma mulher maravilhosa pra lidar com um cara mediano. É o que mais tem. É raro, Sempre mas vai acontece ter. muito. É raro, mas acontece sempre. Temos mais perguntas da plateia? Na verdade, é um comentário, assim, sobre o fim, né? Sobre a minha percepção, sobre a minha experiência de vida, assim, né? Eu me considero muito jovem ainda. É um pouco de ressignificar o fim. E trazer um pouco desse objetivo que você comentou, mais como objetivo. E aí eu acho que eu tornei isso menos doloroso, menos... Porque você pensa, fim já traz algo meio negativo. E isso eu não gostava. De levar, por exemplo, quando eu colocava um objetivo e aí eu cumpria, e aí eu tinha essa ideia de que era um fim. Então, a minha experiência, eu tornei mais importante o processo da chegada, né? E aí é isso, gente. Eu queria compartilhar, porque quando eu ressignifiquei esse processo e comecei realmente a sentir as dores, sentir as alegrias, para alcançar esse objetivo, foi muito melhor, assim, para mim. Que linda. Que linda. A questão da jornada, né? Que a jornada é mais importante. Eu acho que isso é muito bonito mesmo. Eu acho ótimo quem consegue. Parabéns pra você. Eu sou muito ansiosa pra aproveitar a jornada. Será que a gente tem como fazer… tem alguma forma da gente conseguir aproveitar a jornada? Será que a gente estar muito consciente do que está acontecendo em cada momento, a gente consegue aproveitar mais ou gera mais ansiedade? Eu acho que a romantização é necessária. A romantização de certos momentos que a gente está vivendo. Acho que a gente, às vezes, tem que parar e falar assim, o que tem de legal aqui? E eu veria num filme e seria chique, sabe? Tipo, tô num podcast, olha que chique. Tipo, posso estar passando por N motivos e razões pra estar estressada e triste. Mas estou vivendo um momento muito bonito que eu não preciso desvalorizar só porque eu tô vivendo outras coisas também. Eu acho que é bom dar
consciente, mas também eu chamo de, não é romantização, eu chamo de delirante, porque é bom ter um pouquinho de delírio também, Ai, delírio sabe? é gostoso. É gostoso. E tem aquele vídeo no TikTok, né, que é Delulu is the Solulu. E pra mim é sobre isso. Gente, eu não entendi. Delulu is the Solulu. É tipo, você ser delusional é a solução, entendeu? Você ser delirante é a solução pra você conseguir lidar com várias coisas na vida. Eu A acho gente super precisa, importante. né? Dessas doses. Se a gente também é só muito consciente, a gente vai ser pura dureza, De que né? Não tem ajuda como. o realismo, né? De que ajuda a gente ficar o tempo Claramente todo... nada. Ei, se coloca no seu lugar, gata. Ajuda tanto quanto falar, ei, você é maravilhosa. Não existe ninguém igual a você. Que mal faz, né? Eu gostei muito dessa ideia, gente. Vou beber boas doses Delirante. de E engraçado que delírio. às vezes a sua linguagem de amor é fazer isso com as pessoas que você gosta. É tipo, fazer elas enxergarem isso. E às vezes é a maior falta que você tem de você mesmo, sabe? Tipo, Que é o fazer que isso com você precisa, mesmo. né? É. Que você precisa, com certeza. Temos mais? Oi, pessoal. Primeiro, desculpa, eu fico muito nervosa falando em público. Imagina, Eu vou gente, estar aqui. eu tô nervosa, Acho que eu pelo tô. menos, aqui Acho também, que meu batimento cardíaco tá 200 por hora, por minuto. Olha, eu tô errando tudo, enfim. Eu queria comentar algo que a Marcela falou, que é sobre o fim das amizades, que dói num lugar diferente. E aí, pegando um pouco do que Babu e Marcela falaram sobre a nossa insignificância, o fato de querermos ser especiais e, às vezes, não sermos, né, especiais. Acho que o fim das amizades, acho que o fim de relacionamento amoroso faz com que a gente, por mais que doa muito, você sabe que vem outra pessoa em algum momento, né? Uma pessoa diferente, enfim. Mas acho que o fim da amizade são coisas tão particulares que você vive com a pessoa, intimidades da pessoa te aceitar realmente como você é, que não tem outra amizade que acabe preenchendo esse lugar, sabe? Então, acho que esse é o problema, né? Do fim de amizades, principalmente antigas, amizades duradouras. Então, só queria compartilhar isso. Gente, que vergonha. Maravilhosa! Nossa, eu concordo muito. Mas eu acho que é importante a gente saber que a gente não vai substituir essa pessoa, assim. A gente vai ficar com esse vazio e deixa esse vazio ali, entendeu? É saber Nossa, também e- lidar com o vazio da pessoa. Eu superei namorados muito melhor do que eu superei amizades que terminaram. Gente, é muito complicado. Eu até hoje penso em amigas que eu não falo há 6, 7 anos, 8 anos, 10 anos. Eu fico tipo, cara, como é que tá fulana? Deve estar mal ou bem, não sei. Queria mandar uma mensagem, não vou. É muito mais do que tipo, ai, meu ex. Ah, meu ex. Não, fala aquele safado, não. Mas eu acho que você falou uma coisa muito importante, que é essa questão do substituir mesmo, assim. Tem pessoas que a gente não vai substituir. Tipo, a nossa mãe, o nosso pai, né? E é por isso que é mais difícil a gente lidar com o fim dessas pessoas. E é muito triste se a gente tentar substituir, né? De repente você fala uma piada interna que você tinha que a pessoa e ela não ri. Ai, eu já fiz isso. Já fiz É mais isso, foi fácil criar horrível. uma nova. Exato. E eu fiz isso, já foi horrível, gente. Não foi legal, não recomendo. Ai, mas que difícil esse vazio que fica, né? Dessas pessoas que vão. É bonito, é simbólico, né? Aqui romantizando. É poético, É lindo, mas é é muito difícil. tão A gente tem essa mania de dolorido. preencher todos os buracos da vida, né? É. A gente não sabe lidar com o vazio. Com as Aí lacunas. você tem aquele coisas meme abertas. que só aquela pessoa vai entender. É. E aí você não tem pra quem mandar. Porque isso, depois a gente, às vezes, né? Faz muito tempo que você rompeu aquela amizade. E dá vontade de mandar essa mensagem. Vocês já mandaram alguma vez? Pra Já tentar? e fui ignorada todas as vezes. Ah, então, não recomendado. Fui bem ignorada, fui bem ignorada. Foi tipo, no máximo, tipo, estou bem e você, legal, um abraço. Ah, eu acho que depende. Se vem da outra pessoa, eu prefiro esperar que a outra pessoa também faça esse step. Se fui eu que dei uma afastada, eu super mando pra várias pessoas, inclusive meme. Nossa, e tem né, a gente falou de bastante amizade. Eu tenho um negócio que eu não vou conseguir sentar e ter essa. Às vezes tem umas coisas que é Closure. briga, né? Tem aquela briga Briga. que acabou com tudo, você nunca mais se fala porque aquilo foi decisivo. Mas não é bem uma conversa de, olha, estamos terminando essa relação por causa disso, disso, disso. Mas, no geral, como acontece os fins das minhas amizades, é que eu vou me distanciando a ponto de que a gente não se fala mais. E, às vezes, aquilo me fez muito mal. Aconteceu essas últimas semanas aí de uma amizade que eu tinha que me fez mal, por motivos muito meus, assim, dessa relação que é sempre pautada nesse lugar das experiências.
E que ela já tinha acabado, já tinha sumido. Pra mim, tava muito claro. Resolvido. Tava finalizada. É. Sim. Mas pra pessoa, eu não sei se tava ou se ela fingiu que eu não. era outra pessoa. Eu era outra pessoa. A outra pessoa. Eu também já fui Porque outra às pessoa. vezes é complicado, porque, tipo, a minha conversa com ele foi do tipo, o que é claro pra você não é claro pra mim. Então, o óbvio, às vezes, precisa ser dito, mesmo que seja óbvio pra você, entendeu? Isso é muito importante. Não, eu já ouvi de terceira pessoa, que é a pessoa que eu considerava amiga, já estava falando por aí que... você já deve saber que eu não gosto de fulana. Você já deve saber que não gosto de Babu. Todo e eu, mundo assim, sabia, menos você. Eu não sabia que você não gostava de mim. Você dormiu aqui em casa tem pouco tempo. Então, assim... Nesse Caramba. lugar. E foi assim, de eu ouvir essa notícia e começar a chorar, assim, copiosamente, na hora de, tipo assim, meu Deus do céu! Coisa que nenhum boy fez. Copiosamente, Tá vendo? na hora. Gente, eu não sabia. Agora eu vou fazer diferente. Agora, sabendo que não é tão óbvio o Não o é tão silêncio. óbvio. Não é o Tem que- suficiente, vou fazer diferente. Porque eu achei que era super óbvio. Pô, estamos meses sem se falar. Você me manda mensagem, eu não respondo. De repente. Não seja um boy lixo, amiga, com as suas amizades. Mas é que nunca são Tá bom. amizades. Nunca são amizades que foram muito saudáveis pra mim também. Eu entendo, sabe? mas são eu acho aquelas que- amizades que me fizeram mal, tipo, em muitos lugares. Mas se a sabe? pessoa sabe que ela fez mal nesse sentido pra você, às vezes ela não Às sabe. vezes ela não sabe. Enfim, eu acho que é importante dizer mesmo que vai vir um conflito, vai vir uma situação. Ai. Cara, eu realmente chato, prefiro né? ouvir. É horrível, mas assim, é pior do que você deixar aquela pessoa ali no gaslighting pra sempre, entendeu? Porque ela nunca vai saber o que aconteceu. E pode ser que. É isso, eu acho que você tendo essa conversa com essa sua amiga, talvez ela consiga também entender nela os pontos que ela errou pra ela, né, conseguir crescer também, sabe? Eu acho que você segura essa pessoa de não crescer, sabe? Quando você não fala pra ela. E eu vou confessar um medo, que aí, tipo, sendo bem vulnerável aqui, eu tenho muito medo do que a pessoa vai falar pros outros depois. Sabe? Mas a gente não controla porque já podem estar falando e já estão falando muita coisa de nós que a gente já não... Só uma pessoa a mais. Você não tem medo de, tipo, quando é uma pessoa do seu meio, assim? De, tipo, Mas falar, essa tipo, pessoa- essa pessoa vai querer me queimar? Mas você também já não sabe Uma coisa muita coisa pessoal. dessa pessoa? Sim. Eu acho que tem um Você também acordo de pode queimar cavalheiras, ela. sabe? Do tipo assim, é vamos... que eu não faria, né? Aí eu fico com medo. Mas aí, se ela te queimar, diz muito sobre ela e não sobre você, Exatamente. entendeu? O que aconteceu em Vegas, fica em Vegas. Então... Uhum. Não sei, vocês estão falando tanto em término de amizade, eu tô pensando agora em várias amizades que Que foram vão terminar, acabando. né? E até hoje eu não aceito que acabou. Sabe? Aquela pessoa só é menos íntima agora, sabe? Que assim, não sei se eu tenho essa dificuldade também de terminar com amigos, porque a gente já tem que terminar tanta coisa, já tem tanto problema, amigo. Não tem que terminar, não, deixa aqui. Mas eu não acho tá que bom. Então a gente se fala só o que a gente tem em comum. Talvez a gente tenha quase nada, mas vamos falar só o que a gente tem em comum. Mas isso também acontece. Eu tenho várias É. amizades que não é que eu deixei de ser amiga, mas a minha vida mudou, a vida daquela pessoa mudou e a gente foi se afastando. Mas Entendi. existe um amor, existe outra coisa. Tá tudo ali, sabe? Mas tem outras que realmente algo acontece. Precisaram de um né? rompimento. Precisa de um rompimento. Eu amei que, tipo, essa conversa foi muito pro lado de amizade. O próximo episódio é sobre amizade. É mesmo? Olha que... Então é intro. É, uma intro, um aquecimento pra esse papo. A gente tem mais perguntas de plateia? Bom dia, Sofia. Bom dia, meninas. Eu sou a Águida. Falar sobre fim também seria... Não só fim de relacionamento. Eu quero falar sobre um caso que aconteceu comigo, que seria sobre fim também de relacionamento, mas fim de comportamento, né? Eu conversando com a minha terapeuta semana passada e já vinha seguindo um relacionamento para o fim por conta de perceber o comportamento da pessoa. Só que eu ficava muito fixada na questão de vamos conversar para colocar um ponto final. E a gente estava só ficando. E não precisa ter essa conversa para o fim. Ela falou, faz algo que você nunca fez nos seus relacionamentos anteriores e vê a mudança acontecer. Né? Então, o que eu fiz? Eu parei de correr atrás, porque era o que eu fazia muito, e a pessoa simplesmente sumiu. Né? Então, teve um fim, mas não foi um fim doloroso.
né? Era legal a forma que ele me tratava, assim, né? Algumas partes. Mas teve o fim, e foi um fim que foi bom para mim, porque eu vejo que dependia de mim também a relação, né? E levando também agora para amizade, já tive fins de amizade que, quando acabou, para mim, a pessoa morre, sabe? E era uma relação que depois que acabou, eu vi que era algo tóxico, só que também eu puxo um pouco a responsabilidade para mim, porque a pessoa só se comportava comigo daquele jeito porque eu deixava, né? Então, acho que dá para botar na balança e ver que o fim tem o fim para acabar, mas tem o fim que é muito bom, que é um começo de vida para a gente também. É isso, adoro estar aqui e trouxe minha amiga hoje, ela está querendo me matar, porque eu arrumo uns rolês de madrugada para ela. Como é o nome da amiga? É a Jéssica. Obrigada, Jéssica. Valeu, Agda. Tem a coisa de ter um novo início também. Sabe um fim que eu adoro? Tipo, tem uma parte gostosa de fins. Quando eu vejo outra pessoa tomando uma decisão muito importante na vida dela do nada. E aí eu me empolgo e também quero, tipo assim, ela teve uma experiência ruim, e aí ela captou aquela experiência ruim e tomou uma decisão. Eu falo, eu também vou mudar antes que aconteça alguma coisa. Por exemplo, uma pessoa muito, muito próxima a mim tá tendo uma conturbação assim, financeira na vida dela. E aí ela vai ter que mudar de casa e fazer um monte de coisa, né? E aí, dentro desse processo que ela estava passando, e eu acompanhei muito de perto, essa pessoa, aos poucos, com terapia também, se tocou que todas as escolhas que ela fez há muitos anos sempre foram escolhas de outras pessoas, inclusive de cartomantes, de pessoas, tipo, eu sonhei que você vai ter aquela coisa. Porque era uma pessoa muito holística, muito mística, que, tipo, acaba sendo aquela coisa de você também jogar um pouco a responsabilidade para fora do que sem segurança de tomar as próprias decisões e deixar as outras pessoas em volta entrar muito nessa. Não que seja culpa da cartomante, culpa do vizinho que sonhou, mas é culpa de você não querer tomar suas decisões. E ela falou assim: nossa, eu mudei para essa casa com o aluguel era mais caro, porque fulano, um aluno meu, sonhou que eu tava nesse bairro. E aí eu falava, nossa, é verdade, é um universo conspirando, então vou tentar, porque vai dar certo. Sabe aquelas coisas assim que vai tomando proporções grandes, quando você vê, você tomou escolhas que não era isso que eu tinha que fazer, eu tinha que ser pé no chão e tal. Aí ela falou assim: a partir de hoje, nunca mais eu escolho ninguém. E a gente estava tendo essa conversa. Nunca mais eu escuto ninguém. Todas as minhas decisões vai ser pautadas nas minhas experiências, minhas escolhas. Eu não quero nem ver cartomante, eu não quero nem ver nada, eu não quero nunca mais saber nada. Eu preciso ter 100% das minhas escolhas. A hora que ela falou isso, eu falei: uau, eu também sou um pouco assim, sabe? Assim, eu também deixo, assim, entrar, sabe? Essa coisa de, tipo, eu te vi em tal lugar, você vai chegar em tal... Sabe? Tipo, expectativa da outra pessoa. Às vezes a pessoa só quer uma palavra que acha que vai te valorizar, que vai te agradar. E aí, quando ela falou assim, não, a partir de agora, todas as minhas decisões são 100% minhas, eu nunca mais vou ouvir ninguém, não sei o quê. Aquilo ali deu um estalo comigo, eu falei, eu também vou mudar antes que aconteça alguma coisa ruim. Cartomante chora agora. Não, eu amo uma cartomante. Claramente Não vou falar que eu nunca desempregada. mais vou, sabe? Mas assim, sabe quando você percebe que tem um comportamento seu, a pessoa dá um fim antes de você, gente, isso é um presente. Isso é um Sim, presente que você sim. tem que ouvir. Sim, uma oportunidade de a gente aprender, né? E aí vale o aprendizado através da descoberta do outro, né? E como é importante a gente confiar na gente, porque a gente vai ouvir os outros porque a gente não confia na gente. A gente não confia que a gente vai saber fazer as melhores escolhas pra gente, né? E aí, coisas grandes, mas coisas pequenas. Essa última semana, eu fui... Penúltima semana, 2 semanas. A gente foi num café... Não, era um restaurante, sei lá. Saí com Júlia pra jantar. E aí, fui no banheiro, no andar de cima. Na hora que eu fui descer, eu falei, gente, vou segurar esse corrimão muito forte, porque eu corro o risco de cair. Esse não é um pensamento recorrente pra mim. Eu tava com um sapato que eu já usei milhões de vezes, mas ele tava inteiro. Enfim, tô descendo a escada, meu salto voou. Não é que ele quebrou, virou. Ele voou pra frente. Meu Deus. E meu corpo foi tacado pra frente junto. Só que eu tava segurando muito firme no corrimão, porque eu confiei nesse pensamento que me veio, essa sensação. E não aconteceu nada comigo. Intuição. E aí, a Júlia tava embaixo, ela disse que ela só viu um negócio voando, mas ela não sabia identificar o que era. Porque voou, gente. Eu nunca vi um salto quebrar desse jeito. Ele voou.
E aí, por sorte... E aí eu pensei, pra mim, isso eu sou... Gente, eu falo, né? E critico também várias coisas, né? Esse movimento good Jovem vibes, místico. tóxico e tudo mais. Mas eu super acredito em várias coisas. eu também. E aí, pra mim, isso aqui foi uma mensagem de, tipo, acredita em Mas você, foi. sabe? Você No tem que você alguma dúvida? pensa. Intuição, Não é? gente. Intuição é um grande Tenho que poder. acreditar no que eu penso, tenho que acreditar no que eu sinto, tenho que acreditar Na naquilo nossa que... intuição, não nossa nos outros. intuição. Isso, sabe? na Nossa. minha. Exato. Mas tem que saber dividir o que é intuição e paranoia também. Sim, que é sim. importante. No meu caso, se eu a for... voz é igual, tá? No meu caso, A se eu for prestar voz. atenção em tudo que eu acho que vai acontecer, esse prédio aqui Então, vai cair com a gente importante. dentro. Exato, é Na- importante. Deus. Não, mas mas o que eu ia falar, mudando de assunto das minhas neuroses, é que quando ela falou em mudança de comportamento, eu pensei num fim também que eu acho muito difícil, que é o fim de skins da nossa Aham. personalidade, sabe? Total. Tipo, entender que eu não tenho mais a skin Babu 25 anos. Não tenho mais a skin Babu pré-pandemia. Nossa, Não tenho mais sim. a skin Babu humorista iniciante. E aí você tem certos comportamentos que a gente tinha que eram muito orgânicos pra gente e que chega uma hora que você fica assim, não, mas e aquele comportamento que eu tinha? Eu preciso ainda ter ele, porque era parte de quem eu sou. E aí você fala, cara, Não é mais. talvez não seja agora, talvez no futuro volte, mas agora eu preciso entender que eu não quero ir pro carnaval, sabe? Ai, mas é tão libertador quando você assume que Ai, você eu não acho tem muito mais bom aquela também. roupa. Né? Eu Aquela acho skin. muito Ontem difícil. eu assisti o The Town deitada. Tudo! E aí depois eu fiquei vendo os meus amigos lá presos, não sei aonde. Desculpa se alguém foi. Desculpa se alguém foi acho. Desculpa. Mas aí depois eu vi todo mundo lá numa. Eu falei, gente, que tudo eu saber que eu que vou ver deitada, entendeu? Essa é a minha skin desse ano. Eu vou ver show deitada. E é Sobre isso, é isso. desse ano, entender que não é permanente Não, também, que não não quer é. dizer que sua personalidade mudou, é que você tá nesse momento, sabe? Você tem que dar fim a que. Tá, esse não é o momento de agora. Que tudo é temporário, né? Sim. Acho que é importante também. E quanto que isso, né? Os fins são libertadores, no final das contas, né? Sabe que a gente, eu e Letícia, que é a nossa roteirista, antes da gente definir as pautas da temporada, a gente sempre decidiu uma palavra que vai sulear os nossos caminhos. E aí, a palavra dessa temporada, a gente nunca anuncia, mas vou contar aqui hoje pra vocês. É liberdade. E acho que no fim, os fins libertam a gente. Com né? certeza. Que lindo. Muito, muito obrigada por terem batido esse papo comigo sobre fim. Muito obrigada, Marcela, por ter vindo. Obrigada a você pelo convite. Que bom poder conhecer mulheres incríveis. Maravilha. Babu, tô muito feliz de te conhecer pessoalmente agora. Obrigada. Obrigada a você. Rafa, muito obrigada também por ter topado esse papo. Fiquei muito feliz de te conhecer. Também adoro o seu trabalho, você é incrível. Obrigada mesmo. Ai, obrigada, gente. Nossa, eu gostei muito. Eu amei. Obrigada mesmo. Obrigada.